Bom dia, sexto ano. Tudo bom com vocês? Ótimo. Vamos lá. Na sexta-feira passada, na nossa aula de produção textual, nós iniciamos o nosso terceiro bimestre, ok? O conteúdo do nosso terceiro bimestre. E, por incrível, esse conteúdo ele é conhecido nosso, que nós já vimos logo no início do ano em português, que é a carta pessoal, certo? Que tem que ter data, tem que ter o remetente, o destinatário. Nós vimos tudo isso. Tem que ter uma saudação. Tudo isso nós vimos. Então fica bem mais fácil, nós iremos relembrar. Deixei como dever de casa da página 96 até a página 90, da página 96 até a página 101. A página 96 era uma breve história sobre a comunicação. A página 97 é uma carta pessoal que nós temos aqui uma carta pessoal. Vocês lembram aqui, ó? Vou botar aqui pertinho para vocês verem. Uma carta pessoal. E em cima dessa carta nós temos 3 perguntas, né, que deverão ser respondidas. A primeira, durante muito tempo, a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas. Explique com que objetivo uma carta é escrita. A carta é escrita com o objetivo de comunicar alguma coisa a alguém, comunicar algo a alguém. Esse é o objetivo. Simples. A segunda pergunta. Atualmente, o envio de cartas não é mais tão comum. Em sua opinião, o que provocou a diminuição da frequência de envio de cartas? Então, uma resposta pessoal. E a terceira pergunta. Para você, por que, mesmo não sendo tão comuns hoje em dia, as cartas ainda são importantes? Então, resposta pessoal. Aí, logo embaixo, na página 97, tem essa carta. Na página 98 começa os nossos exercícios. Então vamos lá. 1. Sobre a carta lida na página 97, responda as questões seguintes. Com que intenção ela foi escrita? Para poder mandar uma notícia a alguém, né? A uma pessoa que está distante. Essa é a intenção, mandar uma notícia, uma informação a uma pessoa que está distante. B. Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? Nós lemos e tem uma relação de amizade. 2. A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Explique. Essa carta ela apresenta um assunto pessoal. Se trata de uma amizade, né? A gente viu que tem uma relação de amizade. Então, é uma carta, um assunto pessoal. Tá? 3. A carta pessoal costuma ser escrita para alguém que está longe. A. De onde a carta lida foi escrita e para onde ela foi enviada. Então, ela foi escrita em Curitiba, né? Nós podemos observar em Curitiba e foi enviada para Manaus. B. Arthur estava em qual cidade? E Miguel? Como você identificou isso? Arthur estava em Manaus e Miguel em Curitiba. Como que a gente consegue perceber isso? Porque Miguel diz aqui no finalzinho da carta que Miguel está em Curitiba, certo? E dentro da carta pergunta, né, tudo tranquilo aí em Manaus? Se a carta está sendo escrita para Arthur e logo a segunda pergunta é tudo tranquilo aí em Manaus? Então eu consigo perceber que é Manaus e Curitiba. 4. Por que Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia? Para poder compartilhar essa novidade.
né, para poder compartilhar, dizer como é que está sendo esse dia a dia, o que mudou, né, quando esse amigo ele foi para longe, o que mudou, para poder continuar essa comunicação, ok? 5. Converse com algumas pessoas mais velhas e descubra como era o envio de cartas na época. Então, a 5, essa daqui é uma resposta pessoal. Página 99. Em uma carta é necessário deixar claro quem está enviando e quem recebe. Veja como esses elementos são classificados. Então, eu tenho aqui 2 exemplos, né? Remetente e destinatário. O remetente é quem envia, o destinatário é quem recebe. Na carta lida, quem é o remetente e quem é o destinatário? Então, se a gente voltar lá na página, né? Vamos lá. Remetente é Miguel e o destinatário é Arthur. 2. Identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. A data, 17 de maio de 2017, e o local, cidade de Curitiba. Qual é a importância dessas informações em uma carta? Para poder contextualizar, para poder informar, trazer maiores informações a essa carta. Revela para essa pessoa, né, onde e quando ela foi escrita, ok? Revela, no caso, para Arthur, onde e quando essa carta foi escrita. 3. Em uma carta é comum serem apresentadas ainda uma saudação e uma assinatura. Veja em que consiste cada um desses elementos. Então, saudação é aquela frase inicial que é indicada pelo remetente. E a assinatura é o registro, ou seja, o nome da pessoa, ou o apelido, a abreviação do nome, né, de quem enviou. Então, agora vamos lá. Identifique na carta essas partes. Saudação. E aí, Arthur? Beleza? E assinatura, Miguel. Página 100. O objetivo de uma carta é apresentado no corpo da carta, aquela parte maior que vem descrito tudo, ou seja, no texto com a mensagem propriamente dita. A. O que despertou o interesse de Miguel em enviar a carta para Arthur? Porque Miguel queria saber como estava a vida do amigo em outra cidade, né? Ele queria contar as novidades do dia a dia dele e queria também depois, como uma resposta talvez, como estava lá aquela cidade nova para ele. B. Que sentimentos Miguel demonstrou ao longo da carta? Uma curiosidade em relação à nova vida do amigo, né? Já que muitas coisas mudaram, ele queria saber, ele tinha curiosidade em conhecer a vida dele, o que ele estava fazendo, como é que estava sendo. 5. Veja a seguir outro exemplo de carta. Então, nós temos aqui um outro tipo de carta, um outro modelo, né? Bonitinho. Agora, preencha os quadrinhos acima com os elementos abaixo. Então, vamos lá. Fazer assim para a gente poder identificar. Quando fala camaleão, veículos automotivos, eu vou colocar aqui remetente. A ser gerente é o destinatário. Quando eu encontro 13 de abril de 2008, eu vou colocar data. Prezada senhora. Prezada senhora é uma saudação. Vamos lá. Abreviatura de conta poupança para universitários. É o assunto. Gostaria de obter mais informações a respeito do plano. Isso é o quê? Corpo do texto, né? Corpo da carta. Cordialmente. Despedida. José Antunes.
assinatura, ok? Então, aqui nós preenchemos a página 100. E, por último, vamos lá, página 101. Exercício 6. Compare a saudação e a despedida das duas cartas e verifique o que há diferente entre elas. Temos a carta de Miguel e a carta de José Antunes. A saudação. Na carta de Miguel, mostra a proximidade entre os amigos. Tá? Então, vamos colocar aí, proximidade entre os amigos. Na carta de José Antunes, tem mais formalidade, é algo cortês, formal. Tá? Uma formalidade na carta. A despedida. Na carta de Miguel, tem uma afetividade, sugere essa afetividade, né? Uma relação existente ali de carinho, de afeto. Já na carta de José Antunes, como a nossa saudação é algo mais formal, aqui é encerrada com expressões respeitosas. Você vê que tem um certo respeito, tá? Por quê? Porque essa despedida é de uma pessoa que ocupa um cargo de responsabilidade dentro de uma instituição. Então, assim, é frio, seco, com responsabilidade, tá? 7. Leia a seguir os conceitos de registro formal e registro informal, que nós também já vimos. O que é um registro formal? É quando se tem uma comunicação mais próxima, uma aproximação, uma linguagem simples, mas a formal. Não tem essa aproximação, né? Uma coisa mais respeitosa. E a informal é quando se tem essa aproximação de carinho, de afetos, uma situação de comunicação mais próxima. Então, formal geralmente são cartas de instituições, né? Cartas mais empresariais. A informal é quando se tem um certo afeto, uma certa aproximidade. Então, 7. Leia o registro formal e informal. A. Qual desse registro predomina na carta de Miguel e na carta de José? Cite exemplos. Então, a de Miguel predomina o informal, porque tem essa proximidade. Então, quando ele fala, e aí, Arthur, beleza? Quando ele fala, por aqui tá tudo beleza. Então, assim, isso é o quê? Informalidade. Já na carta de José Antunes, é empregado o registro formal. Por gentileza, envie-me um formulário. Então, isso a gente percebe o quê? A forma respeitosa de lidar com o outro. B. O registro empregado em cada uma das cartas está de acordo com a situação comunicativa? Sim, está. Por quê? Porque quando eu falo de uma carta informal, tem que ser de alguém que se tenha proximidade, tá? Uma relação de intimidade. E quando eu falo uma carta formal, é uma carta institucional, uma carta de empresa. Então, assim, a linguagem utilizada, tanto em uma quanto a outra, está corretíssima. Tem uma situação de comunicação e uma comunicação de acordo com a situação, ok? Uma mais informal e a outra com formalidade. Terminamos a nossa correção e deixarei como exercício nós terminarmos essa parte da carta, que é a página 102, 103, e vamos iniciar a 105, que é registro formal e informal. 102, 103, 105, ok? 102, 103 e 105. Qualquer dúvida, por favor, me envie a pergunta, tá? Pode perguntar que eu respondo. Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.